Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje a nossa edição de número 39. Eu vou trazer dois julgados do Supremo Tribunal Federal. Primeiro julgamento envolvendo direito penal, mais especificamente o Instituto da Reincidência. O Supremo discutiu agora e, na verdade, trouxe uma decisão diversa do que ele já tinha entendido no passado, se a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, configura ou não reincidência, ou seja, pode forjar reincidência se alguém vier a praticar outro crime. Vamos analisar o que o Supremo definiu e também vamos fazer um comparativo com a jurisprudência das duas turmas de direito criminal lá no Superior Tribunal de Justiça. O segundo julgamento diz respeito ao direito constitucional, uma questão bem interessante, uma lei estadual que determinou que os noticiários locais e os jornais locais divulgassem diariamente as fotografias de crianças, adolescentes desaparecidos, claro, para ajudar aí na localização. É um número absurdamente grande de crianças e adolescentes nessa situação. E temos, apesar da ótima intenção do legislador, temos questões envolvendo competência legislativa, ou seja, aspectos de inconstitucionalidade formal e também aspectos de inconstitucionalidade material. Vamos ver qual foi a decisão do Supremo. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu trago dois julgados, professor. Um do STF e outro do STJ. O do Supremo, que começaremos por ele, é uma repercussão geral em matéria tributária, a 1024. Mais uma vez, PIS/COFINS, né, essas contribuições sociais, e a discussão era para saber se a taxa, né, cobrada pelas administradoras de cartão de crédito, se isso integra ou não a base de cálculo. O Supremo decidiu, para dizer que integra, né? Vamos ver por quê. E o segundo julgado que eu trago é do STJ. Trata-se de mandado de segurança originário de tribunal, né? Que é aquele mandado de segurança julgado em única instância. O STJ vai analisar para saber se o recurso ordinário, também conhecido como recurso ordinário constitucional, é fungível, né, ou não com o recurso especial, ou os recursos excepcionais, né, que vão para tribunais superiores. Pessoal, vamos então com o primeiro julgado, como eu adiantei, um tema de direito penal envolvendo reincidência, envolvendo a lei de drogas. O que nós temos que saber para nos situarmos bem nessa discussão? O crime do artigo 28 da Lei 11.343, a Lei de Drogas, é o crime de porte de drogas para consumo pessoal. É crime mesmo, embora não preveja pena privativa de liberdade. Só prevê como pena advertência, prestação de serviço à comunidade ou participação obrigatória em cursos, né, de conscientização sobre a questão das drogas. Não há mais, desde a Lei 11.343, previsão de pena privativa de liberdade em nenhuma hipótese, tá, pessoal? Mesmo descumprindo ali uma prestação de serviço à comunidade, não é cabível a conversão em pena privativa, porque é a penalidade principal, é a sanção penal principal vinculada ao tipo. Não se trata de pena substitutiva a uma pena privativa de liberdade, como a gente tem no artigo 44 do Código Penal. Então, em hipótese alguma, alguém que venha a ser acusado de praticar esse crime do artigo 28 pode ser encarcerado. Vejam, pessoal, que houve uma grande discussão sobre se esse artigo 28 configura ou não crime. Aqui eu recordo que o Supremo e o STJ pacificaram que é crime, sim. Quando veio a lei, a grande polêmica sobre a suposta descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal tinha como principal argumento a lei de introdução ao Código Penal, que lá, ainda na década de 40, previra que crime é conduta em relação à qual se comine uma pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção. E contravenção penal tem-se a combinação de prisão simples. Como o artigo 28 não tem nem pena de reclusão, nem pena de detenção e nem prisão simples, se argumentou que teria havido ali uma descriminalização. Seria uma infração administrativa e não uma infração de natureza penal. O STF e o STJ pacificaram que não houve descriminalização, houve a chamada
penalização. Ainda é uma infração penal, crime em particular, não é nem contravenção penal, mas simplesmente não se prevê mais pena privativa de liberdade. E aí o Supremo disse, a lei de introdução ao Código Penal trouxe um conceito de crime, mas é um conceito que está na lei ordinária. E é possível que uma lei de mesma estatura, como é a Lei 11.343, parta de um conceito de crime diverso, né? É uma lei posterior e específica, né, que vai se sobrepor e não vai, portanto, né, dever obediência àquele conceito de crime constante na lei de introdução ao Código Penal. Então é um crime sui generis, porque ele não tem uma pena privativa de liberdade, mas é crime e, consequentemente, ele tem repercussões na esfera penal. Se nós partíssemos dessa premissa, nós entenderíamos, e chegando aqui ao ponto do julgado, que quem foi condenado por esse crime do artigo 28, se vier a cometer um novo crime depois, claro, da condenação transitada em julgado e dentro do período depurador da prescrição da reincidência, né, do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, aqueles 5 anos que são contados desde a data do cumprimento da pena, da condenação anterior ou extinção da punibilidade, né? Se ocorrer a prática de um novo crime dentro desse período depurador, nós temos um crime praticado depois que alguém já tinha sido condenado por uma sentença transitada em julgado por um crime anterior, que é o crime do artigo 28. Então, nós diríamos, e essa foi sempre a jurisprudência clássica, nós diríamos que essa pessoa pode ser reincidente. Condenado pelo artigo 28, foi condenado depois pelo crime do artigo 33, né, o tráfico de drogas, é reincidente, esse seria o raciocínio básico elementar. No entanto, o STJ, pelas 2 turmas, já tinha jurisprudência, quando veio agora esse julgado do Supremo, tranquila, no sentido de que a condenação pelo crime do artigo 28, embora seja uma condenação criminal, pela prática de um crime, não forja a reincidência. Por que o STJ disse isso? E até tem um argumento que o Supremo, no informativo, não trouxe, né? E é importante destacar que, para mim, é o melhor argumento. O grande ponto, pessoal, é que no Código Penal, para forjar reincidência, é necessário que o agente tenha sido condenado pela prática de um crime anterior. Ou seja, se alguém foi condenado por uma contravenção penal anterior, se cometer um crime, ele não é reincidente, porque a condenação por uma contravenção penal anterior não forja a reincidência em relação a crime, só forja em relação à reincidência, em relação à contravenção penal. Se alguém tem uma condenação por contravenção e pratica uma nova contravenção, é reincidente com base na lei de contravenções penais, não com base no Código Penal. Com base no Código Penal, se alguém for condenado por um crime e já havia sido condenado por um crime por uma contravenção penal anterior, ele, em hipótese alguma, pode ser considerado reincidente, porque o Código Penal fala condenação por um crime anterior, e contravenção penal não é crime, é infração penal que é gênero, mas não haveria uma analogia em malam partem se considerássemos a contravenção penal. O que isso tem a ver com o artigo 28 se ele é crime? É que uma contravenção penal tem pena privativa de liberdade, prisão simples. Se para uma contravenção penal que tem pena privativa de liberdade não se forja a reincidência no conceito do Código Penal, a fortiori nós não podemos considerar, ou seja, com mais razão, nós não podemos considerar uma condenação pelo crime do artigo 28, que não tem combinada pena privativa de liberdade, não podemos considerar essa condenação para forjar a reincidência. É uma questão de uma interpretação sistemática, uma interpretação à luz também do princípio da proporcionalidade, com a qual eu concordo inteiramente. O Supremo, nesse precedente da segunda turma, adotou a mesma linha de compreensão, embora não tenha trazido ali no informativo esse argumento que para mim é central. O argumento foi simplesmente de que esse crime do artigo 28 não tem pena privativa de liberdade e, consequentemente, como só tem pena de advertência, prestação de serviço à comunidade ou participação obrigatória em cursos, não seria razoável nem proporcional que forjasse reincidência para fins de agravante, né, que nós sabemos que a reincidência é uma agravante que incide na segunda fase da dosimetria da pena.
Então o Supremo nem lembrou da questão da reincidência em relação à contravenção penal. Mas para mim esse é o principal argumento. O outro eu acho ele muito abstrato, assim. Esse que faz o comparativo com a contravenção penal é um argumento, para mim, insuperável. Então, essa segunda turma, vale lembrar, adotou agora esse entendimento, mas tem precedentes mais antigos em que entendia que forjava a reincidência, a condenação pelo artigo 28. Então, é uma guinada jurisprudencial e a gente enxerga nos tribunais superiores uma linha amplamente majoritária e acho que no movimento irrefreável, no sentido de que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas para consumo pessoal, não forja reincidência para a prática para quem praticou um novo crime por esse argumento central da violação ao princípio da proporcionalidade. Eu só finalizo destacando que o STJ ele tem ido além, o STJ tem precedentes dizendo que essa condenação pelo artigo 28 não pode nem ser considerada como mau antecedente, que é outro conceito, né, lá do artigo 59 do Código Penal, primeira fase da dosimetria da pena. Maus antecedentes configuram uma das circunstâncias judiciais, as 8 circunstâncias judiciais da fixação da pena base. Lá nós sabemos que uma condenação transitada em julgado, mesmo uma contravenção penal, forja mau antecedente, né? Inclusive aquelas condenações que não forjam mais incidência porque estão além do período da prescrição da reincidência lá do artigo 64, inciso 1º. O Supremo também definiu isso em repercussão geral. Então vejam que o STJ tem ido além, ele diz não forja reincidência e não forja nem maus antecedentes. Pessoalmente não concordo com esse segundo argumento, acho que já se vai muito além, porque uma contravenção penal forja mau antecedente, não forja reincidência. Mas o STJ está indo, né, escancarando aí o crime do artigo 28, embora mantendo, até porque o Supremo já disse isso em repercussão geral, mantendo a compreensão de que é crime, sim, não houve descriminalização, houve mera despenalização, mas, né, minorando muito as consequências desse crime, dessa condenação, para fins de forjar reincidência, forjar maus antecedentes e mais. Também o STJ diz que não pode ser considerado para negativar a personalidade do agente, que é outra circunstância judicial do artigo 59, na primeira fase, e nem pode ser considerado para negativar a conduta social do agente, ou seja, não pode ser considerado para nada na primeira fase da dosimetria da pena, na segunda fase ou na terceira fase. Então, essa condenação pelo crime do artigo 28, numa dosimetria da pena por uma nova condenação, não vai interferir em absolutamente nada a esse respeito, tá? Então, um julgamento interessante e um posicionamento que vai se tornando aí cada vez mais robusto e com grandes chances aí de cobrança em provas. Perfeito, Gabriel. Somente, realmente, o legislador andaria melhor, né, se realmente colocasse essa infração, esse ilícito criminal como um terceiro gênero, né? Enfim, não foi feito isso, né? A jurisprudência na prática está fazendo isso, né? Eu só fico um pouco reticente que o STJ na prática está substituindo o legislador, né? Tá fazendo muitas, enfim, malabarismos aí, exegéticos. Está indo bem além da literalidade da norma, né? Mas enfim. Exatamente. Professor Felipe, agora temos um tema em repercussão geral, né, em que o Supremo julgou direito tributário, contribuições PIS/COFINS. Exatamente, professor Gabriel. O tema é o 1024. Para o pessoal entender qual é a controvérsia, né? Quando eu falo o consumidor, né? Vai a um estabelecimento, vai até um lojista e faz uma compra mediante cartão de crédito ou mediante cartão de débito, existe aquilo que a doutrina, né, comercial chama de interchange fee, né? Que seria a tarifa do intercâmbio, né? Numa tradução livre português. E o que é isso, né? Por mais que essa compra, né, de um bem ou de um serviço se dê entre nós, consumidores, e o lojista, quando nós pagamos através do cartão de crédito ou do cartão de débito, você tem outros agentes que passam a integrar a relação de pagamento. Você tem a própria rede do cartão, né? Comumente, né? As mais famosas são a Visa, a Mastercard, a American Express. No Brasil, você tem também, no Nordeste, de onde eu venho, a Hipercard, que é uma rede de cartão de crédito muito forte.
E você tem também o adquirente ou credenciador, que é geralmente um agente financeiro que é responsável pelas maquininhas que o lojista tem, né, que é onde se passa o cartão. Antigamente se inseria o cartão, né, passava-se, hoje em dia até por aproximação de forma mais moderna, né, e você não precisa nem ser o cartão, pode ser o celular, né. Pois bem, você tem um adquirente ou credenciador, é um sinônimo, né, que é quem integra, né, quem cadastra o lojista, né, e faz essa integração do lojista com a rede do cartão. E do ponto de vista do consumidor, geralmente nós temos o banco, né, que adquire a posição de emissor do cartão. O banco é facultativo, né, mas geralmente é um banco. Exemplos, né, retornando um pouco, exemplos de adquirentes ou credenciadoras, nós temos a Cielo, a Estônia, PagSeguro, né? E próprios bancos mesmo, né? O Itaú e o Banco do Brasil, eles têm também um braço de adquirência, que tem a bandeira do próprio banco. Indo agora para o lado do emissor, né? Que é quem emite o cartão, quem detém a relação com o cliente, né? Bancário. Geralmente são os grandes bancos, são os bancões, né? Embora você possa ter uma fintech, enfim. Mas comumente são os bancos. Aí seria o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, a Caixa Econômica, né? E o que é que acontece nesse pagamento mediante cartão? Ele tem uma grande vantagem para o lojista, professor Gabriel, é que esses agentes, né, que eu acabei de falar, eles são responsáveis pela certeza do pagamento. Mesmo que fique constatado, né, que há uma fraude, se o lojista não participar da fraude, o lojista recebe por aquele pagamento que foi feito mediante cartão de crédito e cartão de débito. Mesmo que não haja nenhuma fraude, né, e o cliente não tenha recursos, né, para pagar o cartão no fim do mês, o lojista recebe. Então, assim, existe uma série de vantagens, né, para o lojista. Além disso, o lojista não precisa ter capital, né, não precisa ter dinheiro em espécie, né, que é suscetível a erros de troco. Existe um custo, né, de mobilização do dinheiro que fica disponível ali para passar o troco. Existem questões de saúde, né, que manuseia dinheiro, está sujeito a pegar doenças, né? O próprio transporte de dinheiro é algo caro, enfim. Você tem essas vantagens, né? Mas você tem também uma grande desvantagem para o lojista, que é o valor que ele paga, né? É um misto, geralmente é um valor fixo por transação e um valor variável, um percentual sobre a transação. E essa taxa, né? O pessoal chama taxa, mas não tem natureza tributária, é mais um preço privado mesmo. Essa taxa, né, do intercâmbio, desse interchange fee, ele é dividido entre o emissor, o adquirente e a própria rede de cartão de crédito. Ele pode variar a menos de 1%, como até em alguns casos até beirando 5%. Pois bem, e o que é que acontece, né? Os lojistas, né, eles têm a tese, ou tinham pelo menos até o julgamento do Supremo, que eles alegavam que o valor que eles davam, né, para a administradora do cartão de crédito, que ia ser repartido entre o emissor, o adquirente, né, e a própria rede de cartão, isso não deveria integrar a receita do lojista, porque ele argumentava que esse dinheiro não ficava com ele. Ele estaria simplesmente pegando esse dinheiro do cliente e repassando para esses agentes financeiros, né? Pois bem, no caso concreto, era uma empresa de Sergipe, né, e que teve sua pretensão indeferida em primeiro grau, o TRF5, né, que é responsável pelo Nordeste, que tem jurisdição sobre o estado de Sergipe, também indeferiu a pretensão do contribuinte, e a discussão chegou no Supremo via recurso extraordinário, né? E o Supremo manteve o entendimento, que até então foi das instâncias inferiores, né? No INFEMADES 22, professor Gabriel, nós já comentamos um pouco, né, do fato gerador e da base de cálculo do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS, né, eles têm a base, ambos são contribuições, né, para a Seguridade Social, e é uma espécie de bis in idem, né, autorizado constitucionalmente, porque você tem dois tributos que tem identidade de fatos geradores, identidade de base de cálculo e identidade de destinação, né, ainda que parcial na destinação. Mas a própria Constituição autoriza, né, o Constituinte originário, que é ilimitado, né, colocou lá no artigo 95, inciso 1º, a linha B da Constituição, a previsão da COFINS, que incide sobre a receita, né, e no artigo 239, ele teve a previsão do PIS/COFINS, que tem várias finalidades, mas também financia a Seguridade Social, e também incide sobre a receita. No estado atual da legislação, professor Gabriel, seja no regime cumulativo ou no regime não cumulativo, o PIS e a COFINS, eles incidem sobre a receita bruta. E a receita bruta hoje, ela está definida num decreto-lei, que coloca que basicamente é o valor das vendas e o valor dos serviços, sem nenhuma deduções. A lei ainda prevê algumas deduções,
Mas nesse caso específico, toda a temática que rege, né, a isenção e os benefícios fiscais em matéria tributária, seja pelo artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, seja pelo artigo 111 do CTN, eles dependem de lei específica, e essa lei específica que concede essa isenção, esse benefício fiscal, ela deve ser interpretada restritivamente, ou literalmente, né, nos termos do CTN, do artigo 111. Se a lei tributária, né, não prevê essa benesse, esse abatimento, esse decote da base de cálculo, o juiz ele não pode conceder, sob pena de estar atuando como legislador positivo. Um detalhe mais técnico, né? O que o contribuinte pretendia, na verdade, era distorcer o conteúdo econômico, né, ou o conteúdo de receita, tal como ele é posto no direito privado. Não sei se o pessoal de casa leu muito, né, ou tem alguma formação contabilística, mas quando nós temos a demonstração de resultado do exercício, ou demonstração de lucros e prejuízos, né, que é uma demonstração financeira que as pessoas jurídicas são obrigadas a fazer, ela começa, né, pela receita, que são aquelas entradas, ainda que jurídicas, ainda que sejam não monetárias, né, você tem as despesas, que seriam as saídas, o custo para você fazer negócio, e o que sobra ao final ou é lucro ou é prejuízo. E o que o contribuinte aí queria fazer, na verdade, ele queria pegar um custo, né, um custo do produto vendido ou um custo da prestação de serviço e abater isso da receita. Contabilmente, ele já estaria tratando não mais de receita bruta, mas sim de lucro bruto, que é o que você tem quando você começa a olhar essa demonstração de resultado do exercício, ou essa demonstração de lucros e prejuízos, e você começa a descer, né? Então, na prática, o que o contribuinte queria ser tributado era a receita já abatendo um dos custos do negócio. E isso não seria possível, por total ausência de previsão legal. Uma curiosidade, não constou o acórdão inteiro teu ainda não foi lavrado, professor Gabriel, mas não constou na discussão, seja da admissibilidade da repercussão geral, e tampouco constou no acórdão de segundo grau. Mas eu acho que era importante relembrar para o pessoal de casa que quando Michel Temer era presidente, né, foi aprovada a Lei 13.455 de 2017, que pôs fim a uma grande discussão que nós víamos no direito do consumidor, que ficou permitido que o comerciante, né, o fornecedor de produtos ou de serviços, diferencie o preço de acordo com a modalidade de pagamento que vai ser empregada. Se a compra vai ser feita à vista, ou se ela vai ser a prazo, se ela vai ser feita em dinheiro, né, se ela vai ser feita mediante cartão. O artigo 1º dessa Lei 13.455 de 2017 autorizou expressamente que o fornecedor ou o lojista diferencie o preço, se ele quiser, né, de acordo com o pagamento. Então, fica mais do que autorizado, né, você ter a repercussão desse custo da taxa de administração do cartão para o consumidor. Então, uma razão a mais, né, para você entender que isso realmente está incluso no preço e está incluso no conceito de receita bruta. Então, em resumo, né, os contribuintes, né, não têm essa faculdade, eles são obrigados a registrar como receita, ou seja, integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor que eles repassam para as administradoras de cartão de crédito, a título de taxas, a título de interchange, né, a título de preços de intercâmbio. Isso integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que, uma vez que integre, né, seja cedido ou vá para o patrimônio das empresas, né, financeiras de cartão de crédito, você tenha também um novo fato gerador e uma nova tributação de PIS e COFINS. Isso é importante falar, né? Então é isso, professor Gabriel. Não sei se consta alguma dúvida, se eu consegui ser claro. Bem interessante, Felipe. E como tu colocou esse aspecto, né? Não tinha pensado. Esse valor, ele entra na tributação do lojista e o lojista repassa para a operadora e aí vai distribuir todos esses participantes que tu me evidenciou aí muito bem. E para eles também vai ter a tributação, né, do PIS/COFINS quanto ao seu faturamento, né? Então, acaba, né, para o fisco é excelente, mas no raciocínio jurídico, perfeito. Eu concordo inteiramente também com o Supremo, porque, bem, na verdade, esse valor entra e ele está querendo deduzir uma parcela que a legislação não autoriza essa dedução, né? E que se enquadra como o resultado, né, da sua atividade empresarial. É uma entrada que resulta, né? É faturamento, se enquadra, inclusive, não só no conceito de receita bruta mais amplo, mas no conceito de faturamento, né? Então, bem interessante, tema em repercussão geral, né?
E é impressionante como esses dias eu fui ver né, uma catalogação que a gente tem aqui no Emages, do Infemages, que é o nosso buscador de jurisprudência, vendo das teses do Supremo em repercussão geral, a esmagadora maioria das teses são de direito tributário. Então, uma matéria, né, boa aí, que tem muita coisa de jurisprudência para cobrar, é o direito tributário, que a gente tem mais uma tese aí. Pessoal, eu passo para um meu segundo julgado, para um julgamento envolvendo direito constitucional, uma questão bem interessante, uma lei estadual do estado de Santa Catarina, muito bem intencionada, por sinal, mas que traz à baila discussões quanto à sua constitucionalidade formal e material, e já adianto que o Supremo entendeu pela sua inconstitucionalidade, mas né, vários aspectos aqui envolvidos. O que fez essa lei estadual? Ela tornou obrigatória a divulgação diária nos noticiários locais de televisão e nos jornais de circulação local, no âmbito daquele Estado-membro, de fotografias de crianças e adolescentes desaparecidos. Portanto, né, uma intenção muito boa do legislador, louvável, mas que traz à baila discussões quanto à constitucionalidade dessa atuação do legislador estadual. O que nós temos que lembrar aqui, pessoal? Em primeiro lugar, compete à União legislar sobre temas envolvendo rádio, televisão, exatamente porque é um serviço público da União, o serviço de rádio, difusão sonora, rádio, né? Ou de sons e imagens, televisão. Então, todas as operadoras de televisão, elas prestam um serviço público federal, por meio de um contrato de concessão. Não só as de TV, né, mas as de rádio, todas são concessionárias de um serviço público federal. E aí, o que nós tivemos aqui? Uma lei estadual que interferiu, em primeiro lugar, na competência privativa da União para legislar sobre a matéria, né, em particular sobre rádio e televisão. Aí nós temos o artigo 22, inciso 4º da Constituição, e, ao mesmo tempo, também interferiu no próprio contrato de concessão, porque introduz uma obrigação que não existe nesse contrato de concessão e por meio de uma lei estadual, né? O Estado não tem nenhuma competência em relação a esse serviço público de radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, sob um aspecto de constitucionalidade formal, já desponta a contrariedade à Constituição, portanto, uma violação aí, sobretudo da competência legislativa privativa da União para legislar sobre rádio e televisão, sobre rádio de serviço, de radiodifusão sonora e de sons e imagens. No entanto, é interessante que a lei, ela cuidou de noticiários de televisão, em particular, e de jornais de circulação. Jornal não é serviço público federal e nem a União tem competência privativa para legislar sobre jornais, isso não existe, né? Ela tem uma competência para legislar sobre direito civil, direito comercial, empresarial, né? Mas, a bem da verdade, aqui era uma questão que envolvia a circulação de jornal. E aí, o que o Supremo disse para reconhecer a inconstitucionalidade também nesse aspecto? Ele foi na inconstitucionalidade material, porque disse que a legislação estadual acabou ao impor essa obrigação aos jornais, e vejam que o argumento vale para os jornais, mas também vale para as operadoras de rádio e televisão, né? Que é uma inconstitucionalidade material. O Supremo disse que acabou a legislação estadual violando a livre iniciativa, já que ali nós temos uma atividade econômica, não um serviço público, especificamente dos jornais, né? E é bem da verdade, né? Vem o legislador e coloca uma obrigação para agentes econômicos, para agentes que atuam aí no mercado. Para além disso, o Supremo também destacou o artigo 220 da Constituição, que prevê que não é possível que haja qualquer tipo de restrição a essa atividade feita pelos veículos de comunicação social. Consequentemente, o poder público não pode restringir. Ao impor uma obrigação de veicular isso, está o poder público restringindo ali, né, a autonomia, a liberdade desses veículos de comunicação social e acaba interferindo, ao fim e ao cabo,
na liberdade de imprensa, né, e no direito fundamental à informação. Consequentemente, o Supremo também salientou essa inconstitucionalidade material. E eu só finalizo lembrando que há uma legislação nacional sobre a matéria, a Lei 12.127 de 2009, que prevê ali a possibilidade de convênios com emissoras de rádio e de televisão para essa divulgação. O poder público tem informação pelo aparato de justiça criminal de crianças desaparecidas, adolescentes desaparecidos. E é possível que se façam convênios com as emissoras de rádio e televisão para que elas divulguem essas fotografias de crianças ou adolescentes desaparecidos. Mas vejam, convênio é facultativo. Elas podem querer celebrá-los ou não, né? Não estão compelidas. O que a lei estadual quis fazer foi tornar isso obrigatório, impor goela abaixo às emissoras de rádio e televisão e às empresas jornalísticas, né, de jornais impressos ou de internet, né? E nisso a lei estadual incidiu também numa inconstitucionalidade material. É bem interessante o julgado, professor Gabriel, e curioso, né? Eu me lembrei agora, acho que o Norberto Bobbio, né, quando ele fala acho que é no livro dele, da Teoria da Norma Jurídica, ele tem um livro muito bom para ler, ele tem os campos deonticos, né, da norma, que ele diz que o direito, né, a norma jurídica lida com o âmbito do permitido, do proibido e do obrigatório, né? Então, assim, a questão material, né, a conduta em si, né, o grande problema da norma foi o campo deontico escolhido, né, porque colocou como obrigatório veicular, né, e o Supremo disse, obrigatório não pode ser, mas facultativo, permitido, pode, né? Mas, ou seja, se o livro tem vontade, né, não há nada de ilícito, né, de você exibir essas chamadas, essas imagens, né, das crianças aparecidas, etc. E na hora de ver o julgado, eu lembrei, tem muitos jornais que fazem isso, né? Eu já lembro de ver jornais locais que veiculam nos intervalos fotografias de crianças desaparecidas. Só que o fazem, né, por livre, espontânea vontade, fazem voluntariamente. O que a lei quis, exatamente como tu bem colocaste, foi trazer do campo do permitido para o campo do obrigatório, né? É bem interessante. Um outro detalhe também, aí eu não sei se tem base legal ou não, né? Mas em Brasília, aqui na conta de luz, né, a SEB, que era estatal e foi privatizada, acho que ano passado, ela trazia, né, no anverso das contas, ela trazia fotos, né, de crianças aparecidas, enfim. Interessante, falou, também lembrei da conta de luz, bem interessante. Vamos então para o nosso último julgado aqui do Infamares em Pauta, um tema de direito processual civil, né, Felipe? É um tema interessante, professor Gabriel, porque é um recurso, né, que nós não estamos, pelo menos, muito acostumados a vê-lo, né, no âmbito civil, né, que é o recurso ordinário, né, ou também conhecido como recurso ordinário constitucional. Vou falar logo a tese do STJ, né? O STJ reconheceu que não há fungibilidade entre o recurso ordinário em mandado de segurança com o recurso especial e o recurso extraordinário. É um erro grosseiro, né? Você não poderia aplicar nesse caso o princípio da fungibilidade recursal. E por quê, né? Porque o recurso ordinário, como o próprio nome já diz, né? Ele é um recurso que devolve a análise para o tribunal tanto a matéria de fato como a matéria de direito. Os recursos excepcionais, né? A doutrina gosta de usar esse nome para se referir ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Eles são recursos mais limitados, né? Você só devolve ao tribunal a análise realmente na matéria jurídica, né? Você não tem uma liberdade, né, para revolver, reanalisar, né, a matéria fática, né? Seja provas, disposições de interpretações contratuais, etc. Para o pessoal de casa guardar, né? O mais comum, né, é que todas as ações elas sejam ajuizadas, né, perante o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, seja ele no âmbito civil, né, seja ele federal, seja ele estadual. Mas, né, o mandado de segurança, a depender da autoridade coatora, a Constituição, quando regulamenta, né, a competência dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, do STJ e do próprio STF, prevê alguns mandatos de segurança originários, né, que a própria lei 12.016 de 2009 chama de mandados de segurança julgados em única instância. E nesse caso, né, como todos nós sabemos, né, o mandado de segurança, ou RIT, né,
como ele é um remédio ou uma garantia fundamental, né, o legislador quis favorecer o impetrante nessas hipóteses, para que ele tivesse a chance de levar, né, a uma segunda instância julgadora também a matéria de fato. E esse é um recurso interessante, professor Gabriel, porque ele é um recurso que a doutrina coloca como segundo evento litis, né? Ou seja, o cabimento dele surge de acordo com o resultado do julgamento. Só quem pode aviá-lo é o impetrante. O impetrado não pode se valer desse recurso ordinário e mandado de segurança. Ele está previsto, né, no artigo 1027 e 1028 do atual Código de Processo Civil. Tem lá as previsões, né, quando vai para o STF, quando vai para o STJ. E, basicamente, ele funciona como uma apelação, professor Gabriel. A própria lei do mandado de segurança, no artigo 18, tem essa previsão, para dizer que quando tem um acórdão, né, desse mandado de segurança originário do tribunal, quando ele denega, né, a segurança, cabe esse recurso ordinário constitucional para o Tribunal Superior. E uma curiosidade é que quando a segurança ela é concedida, né, a fazenda pública, né, ela só ela se vale no caso do recurso especial do recurso extraordinário. Aí é muito curioso, né? Eu até já fiz uma questão sobre isso da imagem, né? Que você tem uma seguinte questão: você tem uma ação, um mandado de segurança, né? Que tenha duas pretensões, tenham dois pedidos, né? E duas causas de pedir. Um deles é acolhido e outro não, né? Então você tem o impetrante é vencedor e parte ele é sucumbente, né? Aí é muito curioso, porque se todos quiserem recorrer, nesse caso, você vai ter ao mesmo tempo, né, recurso ordinário sendo interposto e recurso, a depender da fundamentação, né, recurso extraordinário e ou recurso especial, né? Uma curiosidade, professor Gabriel, esse recurso ordinário, né, como eu falei no início, ele devolve, né, para o STJ ou para o STF a matéria tanto de fato como de direito, né? Então, independentemente da matéria ser constitucional ou ser infraconstitucional, né, o recurso, né, se for tribunal de segundo grau, né, vai sempre para o STJ, se for o próprio STJ ou outro tribunal superior, né, vai sempre para o Supremo, né, independentemente de se tratar de matéria constitucional ou matéria infraconstitucional, né, você tem essa particularidade. E ele não precisa de pré-questionamento, diferentemente dos recursos, né, excepcionais, que é o especial e o extraordinário. Então, por essa diversidade, professor Gabriel, a jurisprudência sempre entendeu que não é fungível. Uma curiosidade desse caso que foi julgado pelo STJ é que o próprio recorrente falou, né, que estava entrando com recurso ordinário e não com recurso especial, exatamente porque ele queria evitar o pré-questionamento, né, porque ele disse que tinha grande chance do recurso não ser conhecido. Aí eu achei curioso, né, que o relator admitiu uma fé e ainda multou, né, o recorrente. Enfim, e só um pequeno detalhe, professor, essa questão ela é tão pacífica que você já tem até uma súmula do Supremo sobre isso, que é a súmula 272 do Supremo, que é: não se admite como ordinário um recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. No caso, era o caminho inverso, né? Mas no caso, a jurisprudência é pacífica, né? Não há como você conhecer como especial ou extraordinário um recurso ordinário e vice-versa. E só uma curiosidade, professor: nós temos precedentes antigos do STJ que admitem, sim, a fungibilidade entre o recurso ordinário e a apelação, porque como os dois são modalidades de recursos ordinários, né, que devolvem tanto a matéria de fato como de direito, entre a apelação e o recurso ordinário existe, sim, essa fungibilidade, mas entre os recursos excepcionais e o recurso ordinário já não existe. Bem interessante. Ou seja, se ele, num caso de mandado de segurança de competência originária, ele nomina como apelação, é possível a fungibilidade recebendo como recurso ordinário, né? E na fungibilidade, né, como bem colocaste, nós analisamos se foi observado o prazo do recurso correto, e aqui no caso o prazo é o mesmo, né, do recurso ordinário da apelação ou do recurso especial ou do extraordinário, o prazo é o mesmo. E também analisamos se é erro grosseiro ou não. Então, aqui o grande problema é que configura erro grosseiro a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso especial, né? E só também lembro, pessoal, que esse recurso ordinário, seja no mandado de segurança, seja no habeas corpus, ele é sempre em favor do impetrante.
Então, no habeas corpus é a mesma coisa, um habeas corpus de competência originária de um tribunal. Só cabe o recurso ordinário se a decisão foi denegatória. Se foi concessiva, não cabe recurso ordinário, pode caber um recurso especial, pode caber um recurso extraordinário. Bem interessante também o caso, dá para relembrar aí vários conceitos, vários entendimentos relacionados. Eu só relembro, professor Gabriel, que isso é para aqueles mandamos, né, os writs, que são de competência originária de tribunal, né? Para aqueles que se iniciam, né, perante o juiz de primeiro grau, o recurso é o que todo mundo está acostumado, né? Apelação, depois, se for o caso, recurso especial, recurso extraordinário não muda muito, né? Mas esses de competência originária de tribunal, né? Seja ele um tribunal de segundo, terceiro ou quarto grau supremo, aí realmente a questão muda um pouco. Perfeito. E tu colocar, só para exemplificar para o pessoal, mandado de segurança contra ato do governador de estado. A Constituição Estadual sempre prevê competência do TJ, competência originária. Contra secretário de estado, também. Contra ato do próprio TJ, mandado de segurança originário do próprio TJ. Nos TRFs, a gente tem menos mandados de segurança competência originária, mas também temos mandado de segurança contra ato de juiz de primeira instância, vai para o TRF, ou de ato do próprio TRF, também a competência é lá. Então é importante não confundir. Não é toda decisão denegatória em mandado de segurança que autoriza o recurso ordinário. Tem que ser no mandado de segurança e competência originária dos tribunais, e pode ser também nas instâncias superiores, né, Felipe? Um mandado de segurança de competência originária lá no STJ, por exemplo, contra um ato de ministro de Estado que aplicou uma pena de demissão de um servidor público federal, caso clássico lá que a gente tem de mandado de segurança originário. Esse mandado de segurança, se a decisão for denegatória, admite recurso ordinário para o Supremo. Então, é cabível não só do TJ, TRF, né, mas também de decisão de Tribunal Superior para o Supremo. Claro que não do Supremo, porque daí já é a última instância. Exatamente. E eu refriso, né, que o recurso ordinário independe da matéria que esteja sendo discutida, né? Você, nesse exemplo último que você deu do ministro de Estado, né, a discussão não precisa ser constitucional, você pode estar discutindo lei, né? Mas vai para o Supremo. Perfeito. E sobre a questão de fato que tu comentou, também é interessante para o pessoal, às vezes pode, mas mandado de segurança não pressupõe prova pré-constituída? Sim, pressupõe, mas no recurso ordinário tu pode discutir a prova pré-constituída, porque cabe o reexame de prova. Então, o que não cabe no mandado de segurança é dilação probatória. No recurso ordinário, tu vai poder analisar a prova documental, o que num recurso especial extraordinário não se reexamina a prova por conta da súmula 7 do STJ e da súmula 279 do Supremo. Perfeito. Bem bacana aí o julgado. Pessoal, com isso nós encerramos mais uma edição do nosso Enfermagens em Pauta, número 39. Não deixem de dar uma lida no nosso PDF, no material escrito, para fixar bem aí essas premissas e as próprias decisões que nós comentamos. E esperamos vocês no próximo Enfermagens em Pauta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.